Aqui é Milena Oliveira Silva, do 5º período de saneamento, e hoje eu irei falar sobre potencial elétrico e capacitores. Potencial elétrico o que é? Potencial elétrico nada mais é que a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. Sendo uma grandeza escalar, necessita apenas para ficar totalmente definido da intensidade e de uma unidade de medida, portanto não requer nem direção nem sentido, como seria o caso das grandezas vetoriais, que seria o campo elétrico. O potencial de um ponto pertencente a um campo elétrico é encontrado dividindo-se o trabalho pelo valor da carga. Esse valor é sempre medido em relação a um ponto de referência. Ao se definir um ponto de referência, convenciona-se que o potencial nesse ponto é nulo. Assim, a fórmula para o cálculo do potencial elétrico é dado por V, que seria energia, o EP, que seria a energia potencial, e o Q minúsculo é a carga de prova. Aí eu irei explicar como funciona essa carga de prova no potencial elétrico. Bom, aqui temos esse desenho, né, que eu irei explicar onde que entra a carga de prova nesse campo elétrico, né? Bom, aí no desenho, no meio, tem esse mais que seria uma carga-fonte. A carga-fonte, ela gera um potencial e gera também um campo elétrico, né? E em qualquer um desses pontos que vocês estão vendo aí, tem campo elétrico e haverá também potencial elétrico. E para sabermos se tem uma energia, um campo ao redor, assim que a gente não consegue ver a olho nu, aí iremos pegar um ponto desse e colocar uma carga de prova, que seria o Q minúsculo, entendeu? Para que a gente tenha uma prova de que ali tem sim um campo elétrico. E, por último, se a carga-fonte for positiva, o potencial elétrico será positivo, e se for negativa, o potencial elétrico será negativo. E aqui a gente terá outras representações que podem aparecer as fórmulas de potencial elétrico. Bom, a primeira que aparece foi a que eu falei anteriormente, que é o V, que potencial elétrico é representado pela letra V, que é igual à energia potencial dividida pela carga de prova. Aí pode aparecer também o V igual ao trabalho dividido pela carga de prova, V igual ao K vezes a carga fonte dividida pela carga de prova. E outra que aparece também é a energia potencial elétrica, né? Que é igual o K vezes o Q vezes a carga de prova dividido pela distância. E uma coisa interessante é que algumas fórmulas de grandezas escalares são bastante parecidas com as de campo elétrico, mas elas não funcionam da mesma maneira, pois além do campo elétrico ser grandezas vetoriais, como havia dito anteriormente, nas fórmulas as cargas aparecem em módulos, enquanto nas escalares não aparecem. Bom, e aqui teremos, falando sobre a unidade de medida do potencial elétrico, que é, no Sistema Internacional de Unidade, o potencial elétrico é medido em volts, em Joule e Coulomb, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, criador da pilha elétrica. Bom, e agora irei explicar um exemplo. Bom, no exemplo diz que na figura estão representadas as partículas pontuais de cargas Q, igual a 8,0 vezes 10 a menos 6 Coulomb, e Q pequeno, que no caso seria a carga de prova, igual a 2,0 vezes 10 a menos 10 Coulomb positiva, no vácuo, no momento em que estão separadas pela distância, que é igual a 0,40 metros. Nessa situação, determine a energia potencial elétrica do sistema quando a carga for Q positiva e negativa. E ele dá também a constante eletrostática do vácuo, que é K igual a 9,0 vezes 10 a nona, né? Bom, infelizmente na foto não dá para vocês verem com muita clareza a atividade, mas dá para ver um pouquinho das respostas e eu vou falando para vocês como que resolve. Bom, antes de tudo, bate um desespero, né? Que você lê e você fica, meu Deus, não tô entendendo nada, mas é uma questão bem fácil e tranquila de se fazer.
Bom, primeiramente de tudo, você vai tirar os dados que a questão lhe forneceu. O dado que ele me forneceu foi a carga fonte, que é igual a 8,0 vezes 10 a menos 6, e a carga de prova, que é 2,0, né? Bom, e ele quer que a carga Q, ele quer que ela seja positiva. Então, a gente só pega os valores que nos foi dado e bota na fórmula. E qual fórmula a gente vai usar? Nesse caso, iremos usar a fórmula de energia potencial elétrica, que é igual a Q, a carga de prova, dividido pela distância. E então, para responder a letra A, você vai pegar essa fórmula de energia potencial elétrica e vai botando os valores que nos foi dado, os dados, que tem todos. Aí você irá achar o valor da letra A, que é o Q positivo, que no caso vai ser mais 3,6 vezes 10 a menos 5, e não esqueça da unidade de medida, que é em joules. E para responder à questão B, você só inverte os sinais da resposta da letra A, porque aí o Q ficará negativo. E vale lembrar que pode ocorrer ficar negativo, pois é potencial elétrico, não é campo elétrico, porque no campo elétrico as fórmulas normalmente, os Q, as cargas, estão em módulo, então não tem como elas ficarem negativas, elas são positivas. E já nas grandezas escalares, que é o potencial elétrico, pode ocorrer de as cargas aparecerem tanto positivas quanto negativas. E para fechar a aula, agora vamos falar um pouco sobre capacitores. Bom, um capacitor, como ele funciona? Quando a corrente elétrica, ela percorre um capacitor, uma tensão é aplicada entre as placas condutoras, sendo que um lado armazena cargas positivas e o outro lado armazena cargas negativas. Um campo elétrico será gerado dentro do capacitor e será este o responsável pelo armazenamento das cargas. E um exemplo de um capacitor seriam as pilhas, né? Bom, e a relação entre capacitor e potencial elétrico? Bom, é que a energia armazenada no capacitor é uma energia potencial elétrica associada ao trabalho para carregá-lo. E aqui temos a imagem de um capacitor, que é uma pilha, né? Que ao redor dele ele tem um revestimento e eles são utilizados para armazenar cargas, né? Por um longo período de tempo, né? Às vezes as pilhas de controle remoto têm uma durabilidade pequena comparada a uma pilha de carro, por exemplo. Eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham entendido potencial elétrico e capacitores. Obrigada.